o Mahabharata. Por Krishnadvaipayana Vyasa. Livro 1 A.D. e Parva, o livro do início. Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original. Por Kisari Mohangaguli de 1883 a 1896. Traduzido para o português por Eleonora Maiar de 2005 a 2011 e brevemente revisado pela tradutora em 2016 para alterações gramaticais, para a inclusão de marcadores e para a correção do aviso abaixo. Aviso de atribuição. Digitalizado em sacredtexts.com, 2003. Verificado em Distributed Proof, Juliette Sutherland. Gerente de projetos. Verificação adicional e formatação em sacredtexts.com, por J.B. Herr. Este texto é de domínio público. Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto. Início da parte 02. Paushya Parva, 03 Parva. Salti disse, Janamejaya, o filho de Parikshit, estava, com seus irmãos, se dedicando ao seu longo sacrifício nas planícies de Kurukshetra. Seus irmãos eram 3, Srutasena, Ugrasena, e Bhimazena. E quanto eles estavam sentados no sacrifício, chegou lá no local um filho de Sarama, a loba celeste. E espancado pelos irmãos de Janamejaya, ele correu para sua mãe, chorando de dor. E sua 41. Mãe, vendo-o chorando muito, perguntou, por que tu choras assim? Quem te bateu? E sendo assim questionado, ele disse à sua mãe, eu fui espancado pelos irmãos de Janamejaya. E sua mãe respondeu, tu cometeste alguma falha pela qual tu apanhaste? Ele respondeu, eu não cometi nenhuma falha. Eu não toquei na manteiga sacrificial com a língua, nem mesmo lancei um olhar sobre ela. Sua mãe Sarama, ouvindo aquilo e muito angustiada pela aflição de seu filho, foi ao local onde Janamejaya com seus irmãos estavam no sacrifício de longa duração. E ela se dirigiu a Janamejaya com raiva, dizendo, meu filho não cometeu nenhum erro, ele não olhou para a tua manteiga sacrificial, nem a tocou com a língua. Por qual razão ele apanhou? Eles não disseram uma palavra em resposta, depois do que ela disse, como vocês baterão no meu filho que não cometeu nenhuma falha, portanto o mal virá sobre vocês, quando vocês menos o esperarem. Janamejaya, assim abordado pela loba celeste, Sarama, ficou muito alarmado e abatido. E depois do sacrifício ter acabado, ele voltou para Hastinapura, e começou a ter grandes tormentos na procura por um purohita que pudesse, por obter absolvição para o seu pecado, neutralizar o efeito da maldição. Um dia Janamejaya, o filho de Parikshit, enquanto caçava, observou em uma parte específica de seus domínios um eremitério onde morava certo rishi famoso, Srutasrava. Ele tinha um filho chamado Somasrava, profundamente engajado em devoções ascéticas. Estando desejoso de nomear aquele filho do rishi como seu purohita, Janamejaya, o filho de Parikshit, saudou o rishi e se dirigiu a ele, dizendo, ó possuidor dos 6 atributos, que esse teu filho seja meu purohita. O rishi respondeu, ó Janamejaya, esse meu filho, profundo em devoções ascéticas, ilustre no estudo dos Vedas, e dotado de toda a força do meu ascetismo, é nascido do útero de uma cobra fêmea que bebeu meu fluido vital. Ele é capaz de te absolver de todos os delitos salvo aqueles cometidos contra Mahadeva. Mas ele tem um hábito particular, ele concederá para qualquer Brahmane o que quer que seja pedido dele. Se tu puderas suportar isso, então tu o levarás. Janamejaya, assim abordado, respondeu ao rishi, será assim mesmo. E aceitando-o como seu purohita, ele voltou para sua capital e então se dirigiu aos seus irmãos, dizendo, este é o homem que eu escolhi para meu mestre espiritual, qualquer coisa que ele possa dizer deve ser realizada por vocês sem exame. E seus irmãos fizeram
como foram instruídos. E dando essas ordens para seus irmãos, o rei marchou em direção a Takshashila e trouxe aquele país sob sua autoridade. Por essa época havia um rishi de nome Ayodhadalmia. E Ayodhadalmia tinha 3 discípulos, Upmanyu, Aruni e Veda. E o rishi mandou um destes discípulos, Aruni de Panchala, tapar uma brecha em um curso d'água de certo campo. E Aruni de Panchala, assim ordenado por seu preceptor, dirigiu-se ao local. E tendo chegado lá, ele viu que não podia tapar a brecha no curso d'água por meios comuns. E ele estava aflito porque não poderia cumprir a ordem de seu preceptor. Mas finalmente ele viu um jeito e disse: bem, vou fazer desse jeito. Ele então desceu na brecha e se deitou lá. E a água foi assim contida. Algum tempo depois, o preceptor Ayodhadalmia perguntou aos seus outros discípulos onde Aruni de Panchala estava. E eles responderam: Senhor, ele foi 42. Enviado por você mesmo, dizendo: vai, tapa a brecha no curso de água do campo. Assim lembrado, Dalmia, se dirigindo aos seus pupilos, disse: então, vamos nós todos para o local onde ele está. E tendo chegado lá, ele gritou: ó Aruni de Panchala! Onde tu estás? Vem aqui, meu filho. E Aruni, ouvindo a voz de seu preceptor, saiu rapidamente do curso d'água e ficou diante de seu preceptor. E dirigindo-se ao último, Aruni disse: aqui estou eu na brecha do curso d'água. Não tendo sido capaz de encontrar quaisquer outros meios, eu mesmo entrei para o propósito de impedir que a água escape. Foi somente ao ouvir a tua voz que, deixando-a e permitindo que as águas escapem, eu estou diante de ti. Eu te saudo, mestre, me dais o que eu tenho que fazer. O preceptor, assim abordado, respondeu: porque ao levantar do fosso tu abriste o curso d'água, daqui em diante tu te chamarás Udalaka como um símbolo da proteção do teu preceptor. E porque as minhas palavras foram obedecidas por ti, tu obterás boa sorte. E todos os Vedas brilharão em ti, e todos os Dharmasastras também. E Aruni, assim tratado por seu preceptor, foi para o país para o qual queria ir. O nome de outro dos discípulos de Ayodhadalmia era Upmanyu. Dalmia o designou dizendo: vai, meu filho Upmanyu, cuidar das vacas. Segundo as ordens de seu preceptor, ele foi cuidar das vacas. E tendo-as vigiado o dia inteiro, ele voltou à noite para a casa de seu preceptor e, ficando diante dele, o saudou respeitosamente. E seu preceptor, vendo-o em boa condição de corpo, perguntou: Upmanyu, meu filho, do que tu te sustentas? Tu estás muito roliço. Ele respondeu: Senhor, eu me sustento por pedir esmolas. E o preceptor disse: o que é obtido em esmolas não deve ser usado por ti sem oferecê-lo a mim. Upmanyu, assim abordado, foi embora. E tendo obtido esmolas, ele ofereceu-as mesmas para seu preceptor. E o preceptor pegou dele precisamente o total. Upmanyu, assim tratado, foi cuidar do gado. E tendo cuidado dele o dia inteiro, ele voltou à noite para a residência de seu preceptor. E ele ficou na frente de seu preceptor e o saudou com respeito. E o preceptor, percebendo que ele ainda continuava a estar em boa condição de corpo, disse a ele: Upmanyu, meu filho, eu pego de ti tudo o que tu obtens em esmolas, sem deixar nada para ti. Como? Então tu, no momento, consegue te sustentar. E Upmanyu disse para seu preceptor: Senhor, tendo dado a você tudo o que eu obtenho em esmolas, eu vou esmolar uma segunda vez para me sustentar. E o preceptor então respondeu: esse não é o modo no qual tu deves obedecer ao preceptor. Dessa maneira tu estás diminuindo o sustento de outros que vivem de esmolas. Realmente, tendo-te sustentado dessa maneira, tu tens demonstrado ser avarento. E Upmanyu, tendo
Expressado sua concordância com tudo o que seu preceptor disse, foi embora cuidar do gado. E tendo observado o gado o dia inteiro, ele voltou à casa de seu preceptor. E ele ficou diante do preceptor e o saudou respeitosamente. E o preceptor, observando que ele ainda estava gordo, lhe disse outra vez: Upmanil, meu filho, eu pego de ti tudo o que tu obtens em esmolas e tu não vais esmolar uma segunda vez, e tu ainda estás em condição saudável. Como tu te sustentas? E Upmanil, assim questionado, respondeu: Senhor, eu agora vivo do leite. 43. Daquelas vacas. E o preceptor então disse a ele: Não é lícito para ti te apropriar do leite sem ter primeiro obtido o meu consentimento. E Upmanil, tendo concordado com a justiça daquelas observações, foi embora cuidar das vacas. Quando voltou para a residência do preceptor, ele ficou diante dele e o saudou, como de hábito. E seu preceptor, vendo que ele ainda estava gordo, disse: Upmanil, meu filho, tu não te alimentas mais de esmolas, nem vais esmolar uma segunda vez, nem mesmo bebes do leite, mas ainda estás gordo. De que meios tu te utilizas para viver agora? E Upmanil respondeu: Senhor, eu agora sorvo a espuma que aqueles bezerros expulsam, enquanto chupam as tetas de suas mães. E o preceptor disse: Aqueles bezerros de Narussos, eu suponho, por compaixão por ti, expulsam grandes quantidades de espuma. Tu atrapalharias as suas refeições completas por agires como tens feito. Saibas que é ilícito para ti beber a espuma. E Upmanil, tendo expressado sua concordância com isso, foi, como antes, cuidar das vacas. Reprimido por seu preceptor, ele não se alimentou de esmolas, nem tinha nenhuma coisa para comer, ele não bebeu do leite, nem provou da espuma. E Upmanil, um dia, oprimido pela fome, quando estava em uma floresta, comeu das folhas da arca, Asclepias gigantea. E seus olhos foram afetados pelas propriedades pungentes, acres, cruas e salinas das folhas que tinha comido, e ele ficou cego. E quando estava se movendo lentamente em volta, ele caiu em um buraco. E por ele não ter voltado naquele dia, quando o sol estava mergulhando atrás do topo das montanhas do oeste, o preceptor observou para seus discípulos que Upmanil ainda não tinha chegado. E eles disseram a ele que ele tinha saído com o gado. O preceptor então disse: Upmanil foi reprimido por mim do uso de tudo, e não veio para casa até agora. Vamos nós então à procura dele. E tendo dito isso, ele foi com seus discípulos à floresta e começou a gritar, dizendo: Ó Upmanil, onde tu estás? E Upmanil, ouvindo a voz de seu preceptor, respondeu em um tom alto: Estou aqui no fundo de um poço. E o preceptor perguntou como aconteceu de ele cair lá. E Upmanil respondeu: Eu comi das folhas da planta arca e fiquei cego, e assim eu caí nesse poço. E seu preceptor então disse a ele: Glorifica os gêmeos Asvins, os médicos em comum dos deuses, e eles devolverão a tua visão. E Upmanil, assim instruído por seu preceptor, começou a glorificar os gêmeos Asvins, nas seguintes palavras do Rig Veda: Vós existieis antes da criação. Ó seres primogênitos, vós estáis manifestados neste universo maravilhoso de 5 elementos. Eu desejo alcançar-vos pela ajuda do conhecimento derivado da audição e da meditação, porque vós sois infinitos. Vós sois o próprio curso da natureza e a alma inteligente que permeia esse curso. Vós sois aves de belas penas pousadas no corpo que é como uma árvore. Vós não possuís os 3 atributos comuns de toda a alma. Vós sois incomparáveis. Vós, através do vosso espírito em cada coisa criada, permeais o universo. Vós sois águias douradas. Vós sois a essência na qual todas as coisas desaparecem. Vós estáis livres do erro e não conheceis deterioração.
vós possuis. 44. Belos bicos que não golpeiam injustamente e sois vitoriosos em todos os combates. Vós sem dúvida prevaleceis sobre o tempo. Tendo criado o sol, vós teceis o maravilhoso tecido do ano por meio do fio branco do dia e do fio preto da noite. E com o pano assim tecido vós estabelecestes dois rumos de ação, referentes respectivamente aos deivas e aos pitres. A ave da vida apanhada pelo tempo, a qual representa a força da alma infinita, vós libertais para entregá-la à grande felicidade. Aqueles que estão em ignorância profunda, enquanto estão sob as ilusões de seus sentidos, supõem que vós, que sois independentes dos atributos da matéria, sois dotados de forma. 360 vacas, representadas por 360 dias, produzem um bezerro entre elas. Qual é o ano? Esse bezerro é o Criador e o Destruidor de tudo. Buscadores da verdade seguindo rotas diferentes tiram o leite do conhecimento verdadeiro com vossa ajuda. Ó Asvins, vós sois os criadores daquele bezerro. O ano é apenas o cubo de uma roda a qual estão ligados 720 raios representando os dias e as noites. A circunferência dessa roda representada pelos 12 meses é sem fim. Essa roda é cheia de ilusões e não conhece deterioração. Ela afeta todas as criaturas, sejam deste ou dos outros mundos. Ó Asvins, essa roda do tempo é posta em movimento por vós. A roda do tempo, como representada pelo ano, tem um cubo representado pelas 6 estações. O número de raios anexados a esse cubo é 12, como representados pelos 12 signos do zodíaco. Essa roda do tempo manifesta os frutos dos atos de todas as coisas. As divindades que presidem o tempo moram nessa roda. Sujeito como eu estou a essa influência aflitiva, ó Asvins, me libertai dessa roda do tempo. Ó Asvins, vós sois esse universo de 5 elementos. Vós sois os objetos que são desfrutados neste e no outro mundo. Tornai-me independente dos 5 elementos. E embora vós sejais o Brahma Supremo, vós ainda vos moveis sobre a terra em formas, desfrutando dos prazeres que os sentidos fornecem. No início, vós criastes os 10 pontos do universo. Então vós colocastes o sol e o céu acima. Os ricis, segundo o curso do mesmo sol, realizam seus sacrifícios. E os deuses e homens, de acordo com o que foi designado para eles, realizam seus sacrifícios também, desfrutando dos frutos daqueles atos. Misturando as 3 cores, vós produzistes todos os objetos de visão. É desses objetos que o universo surgiu, no qual deuses e homens estão engajados em suas respectivas ocupações, e, de fato, todas as criaturas dotadas de vida. Ó Asvins, eu vos adoro. Eu também adoro o céu, que é vossa obra. Vós sois os ordenadores dos resultados de todas as ações, dos quais nem mesmo os deuses estão livres. Vós mesmos sois livres dos frutos das vossas ações. Vós sois os pais de todos. Como machos e fêmeas sois vós que engolis o alimento, o qual subsequentemente se desenvolve na vida, criando fluido e sangue. O bebê recém-nascido chupa o seio de sua mãe. De fato sois vós que tomais a forma do bebê. Ó Asvins, concedei-me minha visão para proteger minha vida. 45. Os gêmeos Asvins, assim invocados, apareceram e disseram: nós estamos satisfeitos. Aqui está um bolo para ti. Pega e come. E Upmanil respondeu: vossas palavras, ó Asvins, nunca demonstraram ser falsas. Mas sem primeiro oferecer este bolo para o meu preceptor, eu não ouso comê-lo. E os Asvins disseram: antigamente o teu preceptor nos invocou. Nós então demos a ele um bolo como esse, e ele o comeu sem oferecê-lo para seu mestre. Fez tu o que o teu preceptor fez?
Assim abordado Upmanil novamente disse a eles: ó Asvins, eu rogo o vosso perdão. Sem oferecê-lo para meu preceptor eu não ouso comer esse bolo. Os Asvins então disseram: ó, nós estamos satisfeitos com essa tua devoção por teu preceptor. Os dentes do teu mestre são de ferro preto. Os teus serão de ouro. A tua visão será restaurada e tu terás boa sorte. Como dito pelos Asvins, ele recuperou a visão, e indo à presença de seu preceptor ele o saudou e lhe contou tudo. E o preceptor ficou muito satisfeito e disse: tu obterás prosperidade assim como os Asvins disseram. Todos os Vedas brilharão em ti e todos os Dharmasastras. E essa foi a prova de Upmanil. Então Veda, o outro discípulo de Ayodhadhamya, foi chamado. O preceptor se dirigiu a ele uma vez dizendo: Veda, meu filho, fica algum tempo em minha casa e serve ao teu preceptor. Isso será para o teu benefício. E Veda, tendo demonstrado sua concordância, ficou por muito tempo na família de seu preceptor, atento em servi-lo. Como um boi sob as cargas de seu dono, ele suportou calor e frio, fome e sede, em todas as horas sem um murmúrio. E não muito tempo depois seu preceptor estava satisfeito. E como consequência dessa satisfação Veda obteve boa sorte e conhecimento universal. E essa foi a prova de Veda. E Veda, tendo recebido a permissão do preceptor, e deixando a residência do último depois do término dos seus estudos, entrou no modo de vida familiar. Enquanto vivia em sua própria casa ele teve 3 pupilos. E ele nunca lhes dizia para realizar nenhum trabalho ou obedecer implicitamente às suas próprias ordens, por ter ele mesmo sentido muita aflição enquanto residia com a família de seu preceptor. Ele não gostava de tratá-los com severidade. Depois de certo tempo, Janamejaya e Paushya, ambos da classe Kshatriya, chegando à sua residência, designaram o Brahmani Veda como seu guia espiritual, Upadhyaya. E um dia, quando prestes a partir em algum negócio relacionado a um sacrifício, ele encarregou um de seus discípulos, Uttaka, para cuidar de sua família. Uttaka, disse ele, o que quer que deva ser feito em minha casa, que seja feito por ti sem negligência. E tendo dado essas ordens para Uttaka, ele partiu em sua jornada. Assim Uttaka, sempre consciente da injunção de seu preceptor, tomou residência na casa do último. E enquanto Uttaka estava residindo lá, as mulheres da casa de seu preceptor, tendo se reunido, se dirigiram a ele e disseram: ó Uttaka, a tua preceptora está naquele período quando a ligação conjugal pode ser frutífera. O preceptor está ausente, então fica no lugar dele e fez o necessário. Uttaka, assim abordado, disse àquelas mulheres: não me é apropriado fazer isso. 46. A convite de mulheres. Eu não fui encarregado por meu preceptor de fazer qualquer coisa imprópria. Depois de um tempo o preceptor voltou de sua viagem. E o preceptor, tendo sabido tudo o que tinha acontecido, ficou bem satisfeito e, dirigindo-se a Uttaka, disse: Uttaka, meu filho, que benefício eu te concederei? Eu fui servido por ti devidamente, portanto a nossa amizade um pelo outro aumentou. Por isso eu te concedo permissão para partir. Vai, e que os teus desejos se realizem. Uttaka, assim abordado, respondeu dizendo: deixa-me fazer algo que você deseje, porque é dito, aquele que concede instrução em desacordo com o costume e aquele que a recebe em desacordo com o costume, um dos dois morre. E surge inimizade entre os dois. Eu, portanto, que recebi sua permissão para partir, desejo lhe trazer algum honorário devido a um preceptor. Seu mestre, ao ouvir isso, respondeu: Uttaka, meu filho, espere algum tempo. Algum tempo. Depois, Uttaka se dirigiu novamente ao seu preceptor, dizendo: mande-me trazer por honorário aquilo que você deseja.
E o preceptor então disse: Meu caro Utaka, tu tens frequentemente me falado do teu desejo de trazer alguma coisa. Em reconhecimento pela instrução que recebeste. Vai então e pergunta para a tua preceptora o que tu deves trazer. E traze o que ela mandar. Assim instruído por seu preceptor, Utaka se dirigiu à sua preceptora, dizendo: Senhora, eu obtive permissão do meu mestre para ir para casa, e eu desejo trazer alguma coisa agradável para ti como honorário pela instrução que recebi, para que eu não parta como seu devedor. Portanto, por favor me mande o que eu devo trazer. Assim, abordada a preceptora respondeu: Vai até o rei Paugia e pede dele o par de brincos usado por sua rainha, e traze-os para cá. O quarto dia a partir de hoje é um dia sagrado quando eu desejo aparecer perante os brahmanes, que possam jantar em minha casa, enfeitada com aqueles brincos. Então fez isso, ó Utaka. Se tu fores bem-sucedido, a boa sorte te acompanhará, se não, que bem tu poderás esperar. Utaka, assim comandado, partiu. E quando ele estava passando pela estrada, ele viu um touro de tamanho extraordinário e um homem de estatura incomum montado nele. E aquele homem se dirigiu a Utaka e disse: Coma do estrume deste touro. Utaka, no entanto, estava relutante em concordar. O homem falou novamente: Ó Utaka, coma disso sem escrutínio. O seu mestre comeu disso antes. E Utaka consentiu e comeu do estrume e bebeu da urina daquele touro, e ele se ergueu respeitosamente, e lavando as mãos e a boca foi para onde o rei Paugia estava. Ao chegar ao palácio, Utaka viu Paugia sentado, em seu trono. Aproximando-se dele, Utaka saudou o monarca por pronunciar bênçãos e disse: Eu venho como um requerente a ti. E o rei Paugia, tendo retornado as saudações de Utaka, disse: Senhor, o que posso fazer por ti? E Utaka disse: Eu vim pedir de ti um par de brincos como um presente para o meu preceptor. Cabe a ti me dar os brincos usados pela rainha. 47. O rei Paugia respondeu: Vai, Utaka, aos apartamentos femininos onde a rainha está e os peça a ela. E Utaka entrou no apartamento das mulheres. Mas, como ele não pode achar a rainha, ele se dirigiu ao rei novamente, dizendo: Não é adequado que eu seja tratado por ti com falsidade. Tua rainha não está nos apartamentos particulares, porque eu não pude encontrá-la. O rei, assim abordado, considerou por um instante e respondeu: Lembra, senhor, com atenção, se tu não estás em um estado de corrupção por causa do contato com as impurezas de uma refeição. Minha rainha é uma esposa casta e não pode ser vista por alguém que esteja impuro devido ao contato com os resíduos de um repasto. Nem ela aparece na vista de alguém que esteja maculado. Utaka, assim informado, refletiu por um instante e então disse: Sim, deve ser isso. Tendo estado com pressa, eu realizei minhas abluções, após a refeição, em uma postura em pé. O rei Paugia então disse: Aqui há uma transgressão, a purificação não é devidamente efetuada em uma postura em pé, nem por alguém que está seguindo adiante. E Utaka, tendo concordado com isso, sentou-se com seu rosto em direção ao leste, e lavou o rosto, mãos e pés minuciosamente. E ele, então, sem um barulho, sorveu 3 vezes da água livre de espuma, e não quente. E apenas o suficiente para alcançar seu estômago, e limpou o rosto 2 vezes. Ele então tocou com água os orifícios de seus órgãos, olhos, orelhas, etc. E tendo feito tudo isso, ele mais uma vez entrou nos apartamentos das mulheres. E dessa vez ele viu a rainha. E quando a rainha o notou, ela o saudou respeitosamente e disse: Bem-vindo, senhor, me ordena o que eu devo fazer. E Utaka disse a ela: Cabe a ti me dar esses teus brincos. Eu os peço como um presente para o meu preceptor.
E a rainha, estando muito satisfeita com a conduta de Uttaka, e considerando que Uttaka como um objeto de caridade não podia ser ignorado, tirou seus brincos e os deu a ele. E ela disse: esses brincos são muitíssimo procurados por Takshaka, o rei das serpentes. Portanto tu deves carregá-los com o maior cuidado. E Uttaka, ouvindo isso, disse à rainha: senhora, não fiques apreensiva. Takshaka, o chefe das serpentes, não é capaz de me alcançar. E tendo dito isso, e se despedindo da rainha, ele voltou à presença de Paushya, e disse: Paushya, eu estou grato? Então Paushya disse a Uttaka: um objeto digno de caridade somente pode ser tido a longos intervalos. Tu és um convidado qualificado. Portanto eu desejo realizar um Shraddha. Fique um pouco. E Uttaka respondeu: sim, eu ficarei, e peço que os mantimentos limpos que estejam prontos sejam trazidos logo. E o rei, demonstrando sua aprovação, entreteve Uttaka devidamente. E Uttaka, vendo que a comida colocada diante dele tinha um cabelo, e também que ela estava fria, a considerou impura. E ele disse a Paushya: tu me deste comida que é impura, portanto tu perderás tua visão. E Paushya em resposta disse: e porque tu atribuíste impurezas à comida que está limpa, então tu não terás herdeiros. E Uttaka imediatamente replicou: não cabe a ti, depois de ter me oferecido comida impura, me amaldiçoar de volta. Satisfaze-te por meio da prova ocular. E Paushya, vendo a comida alegada ser impura, convenceu-se de sua impureza. E Paushya, tendo verificado que a comida estava realmente impura, estando fria e 48. Misturada com cabelo, preparada como ela foi por uma mulher com o cabelo desentrançado, começou a acalmar o Rishi Uttaka, dizendo: Senhor, a comida colocada diante de ti está fria, e contém cabelo, tendo sido preparada sem cuidado suficiente. Portanto eu te peço para me perdoar, que eu não me torne cego. E Uttaka respondeu: o que eu disse haverá de passar. Tendo te tornado cego, tu poderás, no entanto, recuperar a visão dentro de pouco. Concede que a tua maldição também não tenha efeito em mim. E Paushya disse a ele: eu sou incapaz de revogar minha maldição, pois minha raiva até agora não foi apaziguada. Mas tu não sabes disso, porque o coração de um Brahmane é macio como manteiga recém-batida, embora suas palavras portem uma navalha de lâmina afiada. É o contrário em relação a isso com o Kshatriya. Suas palavras são macias como manteiga recém-batida, mas seu coração é como uma ferramenta de lâmina afiada. Esse sendo o caso, eu sou incapaz, por causa da dureza do meu coração, de neutralizar a minha maldição. Então segue o teu próprio caminho. Isso Uttaka respondeu: eu te mostrei a impureza do alimento oferecido a mim, e fui acalmado por ti. Por outro lado, tu disseste a princípio que porque eu imputei impurezas à comida que estava limpa eu não teria herdeiros. Mas como a comida era realmente impura, a tua maldição não pode me afetar. Disso eu estou certo? Uttaka, tendo dito isso, partiu com os brincos. Na estrada Uttaka percebeu que vinha em sua direção um mendigo ocioso nu, que às vezes aparecia e às vezes desaparecia de vista. E Uttaka pôs os brincos no chão e foi buscar água. Entre mentes o mendigo alcançou rapidamente o local e, pegando os brincos, correu para longe. E Uttaka, tendo terminado suas abluções na água, se purificado e tendo também reverenciado os deuses e seus mestres espirituais, perseguiu o ladrão com a maior velocidade possível. E tendo-o alcançado com grande dificuldade, ele o agarrou à força. Mas naquele instante a pessoa apanhada, abandonando a forma de um mendigo e assumindo sua forma real, a de Takshaka, entrou rapidamente em um buraco grande aberto no chão. Tendo conseguido entrar, Takshaka procedeu para a sua própria residência,
região das serpentes. Imediatamente Utaka, se lembrando das palavras da rainha, perseguiu a serpente e começou a cavar para abrir o buraco com um graveto, mas não pode fazer muito progresso. E Indra, vendo sua aflição, enviou seu raio, Vajra, para ajudá-lo. Então o raio, entrando naquele graveto, aumentou aquele buraco. Utaka começou a entrar no buraco atrás do raio. E tendo entrado, ele viu a região das serpentes infinita em extensão, cheia de centenas de palácios e mansões elegantes com torrinhas e cúpulas e portões, cheia de lugares maravilhosos para vários jogos e entretenimentos. E Utaka então glorificou as serpentes por meio dos seguintes slokas: ó serpentes, súditos do rei Airavata, esplêndidos em batalha e despejando armas no campo como nuvens carregadas de relâmpagos dirigidas pelos ventos. Belos e de várias formas e enfeitados com muitos brincos coloridos, ó filhos de Airavata, vocês brilham como o sol no firmamento. Nas margens norte do Ganges se encontram muitas habitações de serpentes. Lá eu constantemente adoro as grandes serpentes. Quem exceto Airavata desejaria se mover nos raios ardentes? 49. Do Sol. Quando Dhritarashtra, irmão de Airavata, sai, 28.008. Serpentes o seguem como seus servidores. Vocês que se movem perto dele e vocês que ficam a uma distância dele, eu adoro a todos vocês que têm Airavata como seu irmão mais velho. Eu adoro a ti também, para obter os brincos, ó Takshaka, que antigamente moravas em Kurukshetra e na floresta de Kandava. Takshaka e Asvasena. Vocês são companheiros constantes que moram em Kurukshetra nas margens do Ikshumati. Eu também adoro o ilustre Srutasena, o irmão mais novo de Takshaka, que residiu no lugar santo chamado Mahadyumna para obter a liderança das serpentes. O Brahmani Rishyutaka, tendo saudado as principais serpentes dessa maneira, não obteve, no entanto, os brincos. E ele então ficou muito pensativo. E quando ele viu que não obteve os brincos embora tivesse adorado as serpentes, ele então olhou em volta e viu duas mulheres em um tear tecendo um pedaço de tecido com uma lançadeira fina, e no tear havia linhas pretas e brancas. E ele igualmente viu uma roda, com 12 raios, girada por 6 meninos. E ele também viu um homem com um belo cavalo. E ele começou a dirigir a eles os seguintes mantras. Esta roda, cuja circunferência é marcada por 24 divisões, representando tantas mudanças lunares, é provida de 300 raios. Ela é colocada em movimento contínuo por 6 garotos, as estações. Estas donzelas, representando a natureza universal, estão tecendo sem intervalo um tecido com fios pretos e brancos, e assim trazendo à existência os vários mundos e os seres que vivem neles. Tu, manejador do trovão, o protetor do universo, o matador de Vritra e Namushi, tu ilustre que usas o traje preto e mostras verdade e inverdade no universo, tu que possuis como teu carregador o cavalo que foi recebido das profundidades do oceano, o qual é somente outra forma de Agni, o deus do fogo. Eu me curvo a ti, Senhor Supremo, Senhor dos 3 mundos, ó Purandara. Então o homem com o cavalo disse a Utaka: eu estou grato por essa tua adoração. Que bem eu farei para ti? E Utaka respondeu: que as serpentes fiquem sob o meu controle. Então o homem replicou: sopra dentro deste cavalo. E Utaka soprou naquele cavalo. E do cavalo assim soprado lá emergirão, de todas as aberturas de seu corpo, chamas de fogo com fumaça pelas quais a região dos Nagas estava prestes a ser consumida. E Takshaka, extremamente surpreso e apavorado pelo calor do fogo, saiu rapidamente de sua residência, levando os brincos com ele, e disse para Utaka: eu te rogo, Senhor, toma de volta os brincos. E Utaka os pegou de volta. Mas Utaka,
tendo recuperado os brincos pensou, esse é o dia sagrado da minha preceptora. Eu estou longe. Como eu posso, portanto, mostrar a minha consideração por ela? E quando Uttaka estava ansioso sobre isso, o homem se dirigiu a ele e disse: monta neste cavalo, Uttaka, e ele irá levá-lo em um instante para a casa do teu mestre. E Uttaka, assentindo, montou no cavalo e logo alcançou a casa de seu preceptor. 50. E sua preceptora naquela manhã, depois de ter se banhado, estava sentada, enfeitando seu cabelo, pensando em proferir uma maldição sobre Uttaka se ele não retornasse dentro do tempo. Mas naquele momento Uttaka entrou na residência do preceptor e prestou seus respeitos à sua preceptora e lhe ofereceu os brincos. Uttaka, disse ela, tu chegaste na hora apropriada e no local apropriado. Bem-vindo, meu filho, tu és inocente e, portanto, eu não te amaldiçoo. Que a boa sorte esteja sempre diante de ti. Que os teus desejos sejam coroados com êxito. Então Uttaka visitou seu preceptor. E o preceptor disse: tu és bem-vindo. O que ocasionou a tua longa ausência? E Uttaka respondeu ao preceptor: Senhor, na realização desse meu propósito, obstrução foi oferecida por Takshaka, o rei das serpentes. Portanto eu tive que ir à região dos Nagas. Lá eu vi duas donzelas sentadas em um tear, tecendo um tecido com fios pretos e brancos. Dize-me, por favor, o que é aquilo? Lá igualmente eu vi uma roda com 12 raios girada incessantemente por 6 meninos. O que isso significa? Quem é também um homem que eu vi? E qual o cavalo de tamanho extraordinário igualmente visto por mim? E quando eu estava na estrada eu também vi um touro com um homem montado nele, por quem fui amavelmente abordado dessa maneira: Uttaka, come do estrume desse touro, o qual foi também comido por teu mestre. Assim eu comi do estrume daquele touro em conformidade com as palavras dele. Quem é ele? Portanto, esclarecido por ti, eu desejo ouvir tudo sobre eles. E seu preceptor, assim abordado, disse: as duas donzelas que tu viste são Data e Vidyata, os fios pretos e brancos denotam noite e dia, a roda de 12 raios girada pelos 6 meninos significa o ano encerrando 6 estações. O homem é Parjanya, o deus da chuva, e o cavalo é Agni, o deus do fogo. O touro que tu viste na estrada é Airavata, o rei dos elefantes, o homem montado nele é Indra e o estrume do touro que foi comido por ti era Anhita. E foi certamente por esse último que tu não encontraste a morte na região dos Nagas, e Indra, que é meu amigo, tendo estado misericordiosamente inclinado, te mostrou benevolência. É por isso que tu retornaste salvo, com os brincos junto a ti. Então, ó amável, eu te dou permissão para partir. Tu obterás boa sorte. E Uttaka, tendo obtido a permissão de seu mestre, movido pela raiva e decidido a se vingar de Takshaka, foi em direção a Hastinapura. Aquele Brahmani excelente logo alcançou Hastinapura. E Uttaka então visitou o rei Janamejaya, que tinha algum tempo antes voltado vitorioso de Takshashila. E Uttaka viu o monarca vitorioso cercado por todos os lados por seus ministros. E ele pronunciou bênçãos sobre ele de forma apropriada. E Uttaka se dirigiu ao monarca no momento adequado em palavras de pronúncia correta e sons melodiosos, dizendo: ó tu, melhor dos monarcas, como é que tu passas teu tempo como uma criança, quando há outro assunto que demanda urgentemente a tua atenção? Salte, disse o monarca Janamejaya, assim abordado, saudando aquele Brahmani excelente, respondeu a ele: ao cuidar destes meus súditos eu cumpro os deveres da minha nobre tribo. Dais, qual é este negócio a ser feito por mim e que o trouxe aqui? 51. O principal dos Brahmanes e distinguido acima de todos por boas ações, assim
Abordado pelo monarca excelente de grande coração, respondeu a ele: ó rei. O assunto é teu próprio que demanda a tua atenção, portanto faze-o, por favor. Ó tu, rei dos reis. Teu pai foi privado de vida por Takshaka, portanto vinga a morte do teu pai naquela serpente vil. Chegou a hora, eu penso, para o ato de vingança ordenado pelos destinos. Então vinga a morte do teu pai magnânimo que, sendo mordido sem motivo por aquela serpente vil, foi reduzido aos 5 elementos. Assim como uma árvore atingida pelo raio. O perverso Takshaka, o mais vil da raça das serpentes, intoxicado pelo poder, cometeu um ato desnecessário quando mordiu o rei, aquele pai divino, o protetor da classe de santos nobres. Pecaminoso em seus atos, ele até fez Kasyapa, o príncipe dos médicos, voltar. Quando ele estava vindo ajudar teu pai. Cabe a ti queimar o canalha perverso no fogo ardente de um sacrifício de cobras. Ó rei! Dá nesse instante ordens para o sacrifício. É dessa maneira que tu podes vingar a morte do teu pai. E uma generosidade muito grande também será demonstrada para comigo. Pois por aquele desgraçado maligno, ó príncipe virtuoso, um assunto meu também foi, em uma ocasião, obstruído, enquanto eu agia no interesse do meu preceptor. Salti, continuou, o monarca, tendo ouvido essas palavras, se enfureceu com Takshaka. Pelas palavras de Uttaka o príncipe foi inflamado, assim como o fogo sacrificial com manteiga clarificada. Movido também pelo pesar, na presença de Uttaka, o príncipe pediu aos seus ministros os detalhes da jornada de seu pai para as regiões dos abençoados. E quando ele ouviu tudo acerca das circunstâncias da morte de seu pai dos lábios de Uttaka, ele foi tomado pela dor e tristeza. E assim termina o capítulo chamado Paushya do Adhyaya Parva do Mahabharata. Abençoado.